Oi, turma. Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Bom, estamos aí no dia, nossa atividade vai ser do dia 10 a 16 de novembro, né? Estamos aí na quarta semana do quarto bimestre. Vamos continuar no nosso livro didático de língua portuguesa. Hoje será com gramática. Vamos ver a agente da passiva, que está na página 170. E as atividades para estar reforçando aí da página 171 e 172. Pessoal, a agente da passiva, ela é bem simples, tá? É a seguinte, observe a frase. Os mensageiros trouxeram as notícias. Quem trouxeram as notícias? Os mensageiros. Está na voz ativa, né? Porque o sujeito, ele está ali praticando a ação. Mas a agente da passiva, ela vai aparecer somente aqui na voz passiva. Na voz ativa, ela não aparece, certo? O que vocês vão notar? O que vocês vão prestar atenção? Na voz passiva, o sujeito aqui, ele passa a sofrer a ação, não é? Então, fica assim, ó, as notícias foram trazidas pelos mensageiros. O que foi trazido pelo mensageiro? As notícias. Então, as notícias passam a ser o nosso sujeito, certo? Mas, quem que está praticando a ação expressa pelo verbo? Quem está trazendo essas notícias? Quem está trazendo as notícias? Não são os mensageiros? Então, pelos mensageiros é a nossa agente da passiva, certo? Então, o que seria agente da passiva? Agente da passiva é quando está na voz passiva. Aí você vai lá analisar quem está praticando a ação do verbo. Eu vou achar o meu verbo aqui trazido, né? E quem que está trazendo essas notícias? Tá vindo por quem? Através de quem? Pelos mensageiros. Então, pelos mensageiros é a nossa agente da passiva, certo? Na página seguinte, 171, vocês vão ler aqui o trecho, tá? Do livro A Primavera da Pontuação, de Victor Ramil. Então, vocês vão ler aqui esse trecho para responder aqui a questão A e B, tá? Depois, aqui no número 3, esse aqui é o número 3, não tá dando para ver aqui. Tem dois trechos, número 1 e número 2, tá? Para estar respondendo aqui. Então, vocês vão identificar a agente da passiva, tá certo? Então, vocês vão falar se então, vocês vão falar assim, tá perguntando assim, ó. Identifique os agentes da passiva nas frases. Então, tem a frase 1 e a frase 2, tá? Então, vocês vão identificar aí onde está agente da passiva nas frases. Então, vocês vão reescrever para mim. Então, você vai achar o agente da passiva, que é o que eu expliquei, e vão reescrever para mim, tá? É isso aí. Depois, no número 4, tem uma frase, né? Agente da passiva assumiu, o agente da passiva assumiu a diretoria da discreta organização. Então, vocês vão responder quem é o sujeito da oração, qual é a voz do verbo, né? A voz do verbo são o quê? Nós vimos na aula passada, né? Então, vocês vão responder aqui o sujeito, qual é a voz do verbo, que nós vimos na aula passada, se é voz passiva, voz analítica, né? Se é voz ativa.
Então, é isso aí. E na 5, tem um trecho aqui que vocês vão ler, tá? Para estar respondendo a questão A, B e C. E a 5, a mesma coisa, tá? Tem uma frase: a casa é banhada pelo sol nascente. Qual é o sujeito? Qual é a voz do verbo? Né? Então, se esqueceu, gente, volta lá na aula passada, da semana passada, para você estar relembrando o que é vozes do verbo, tá? Dando continuidade na página 172, tem o número 1, que vocês vão ler o trechinho aqui, para estar respondendo a B, C, D, tá? Depois o 2 é a mesma coisa, vão ler aqui, para estar respondendo a B, C, D, E. A 3 também, tá? Então, aqui, ó, vocês vão transformar as orações a seguir, colocando os verbos na voz passiva. Em seguida, sublinhe a agente da passiva. Então, está na voz ativa aqui, tá? Então, vocês vão transformar para a voz passiva e identificar depois a agente da passiva, certo? Não esqueça que quando a gente transforma a voz ativa, que estão aqui, pela passiva que vocês vão estar substituindo, aí aparece a agente da passiva, tá certo? Aí vocês vão grifar na oração que vocês criou aí, que vocês passou, vocês vai estar grifando aí a agente da passiva, tá? E o 4, reescreva as orações abaixo, colocando na voz passiva sindética. O que é voz passiva sindética? Está na aula passada também, gente. Tem preguiça não, volta lá no próprio livro, dá uma olhada, tá bom? Para você estar relembrando o que é voz passiva sintética, tá bom? Tem a analítica e tem a sintética, tá ok? Bom, meninos, a nossa aula fica por aqui. Então, qualquer dúvida, só está me perguntando no PV, tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula. E é isso aí. Beijo.